Nós temos vários exemplos na Bíblia de fé. Homens e mulheres que demonstraram a sua fé em momentos diversos das suas vidas. Verdadeiros heróis. Inspirado em buscar a Deus com coragem e confiança. A Bíblia, ela não permite contar histórias fantasiosas ou mascarar um personagem que não existiu. Os homens e mulheres citados na Bíblia são reais, são como nós. Tiago, irmão de Jesus, ele cita lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, ao falar de Elias, ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele ora novamente para que tenha chuva. E é engraçado porque nós olhamos esses personagens na Bíblia e achamos fantástico as coisas que eles conseguem conquistar. Mas Tiago deixa bem claro que eles não eram os super-homens com poderes maiores do que o nosso. Eles eram homens semelhantes a nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas falhas, com os mesmos acertos. Homens que confiaram no Senhor na tribulação, perigo de morte ou por espada, numa esperança nunca vista, somente pela fé. Eles creram em Deus e nas suas promessas. Ser considerado amigo de Deus talvez seja uma das maiores honras que uma pessoa poderia conquistar na sua vida. Amigo, segundo o dicionário, é aquele que ama, que demonstra afeto, aquele com quem podemos contar a qualquer hora. Abraão recebeu essa honra de ter se reconhecido como amigo de Deus, e ele nos dá um exemplo de seguir os mesmos passos nessa caminhada de intimidade com o Todo-Poderoso. Vemos agora nas Escrituras como Abraão conseguiu conquistar essa amizade, como ele foi chamado amigo de Deus. Uma amizade que iniciou pela obediência de um chamado. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A Bíblia nos ensina que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A primeira prova de Abraão era sair, deixar a sua terra, deixar os seus familiares, a casa do seu pai. Isso lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, aonde que Deus disse, deixa a sua terra, deixa os seus familiares, deixa a casa do seu pai. E acredito que não deve ser fácil deixar as coisas que mais amamos, Jesus, ele diz isso. Quer ser discípulo de Jesus, nós precisamos, ele vai dizer aborrecer no sentido, mas é deixar. Pai, mãe, ele diz que tudo que nós consideramos acima de Deus, nós não estamos prontos para segui-lo. Abraão, quando chamado a sair da sua casa, da casa do seu pai, dos seus familiares, ele não hesitou. Ele deixou tudo para trás e seguiu um rumo sem destino. Ele não sabia para onde ir, Deus não descreveu para ele o que esperava ele. Ele foi pela fé. Isso é o início de uma amizade que Abraão ele começa com o Senhor. Muitas vezes não temos coragem de sair na nossa vizinhança para pregar o Evangelho. Muitas vezes nós não temos coragem de sair na cidade, às vezes entregar um folheto. Nós fazemos bastante isso em Bugaçu. Se você estiver indo para o AMA, você vai ver, nós temos placa da Escola da Bíblia espalhada na cidade toda. Nós reunimos as pessoas para entregar folheto. E é difícil, às vezes, reunir pessoas da igreja para entregar folhetos para as pessoas, convidando as pessoas. As pessoas estão sempre ocupadas. Então, o deixar é difícil. E ele saiu, com o mesmo mandato que nós temos, porque nós também recebemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem que Jesus ele nos dá como discípulo. Ele manda nós deixar as coisas e ir. Um exemplo de Abraão nos ensina é deixar. Este é o primeiro passo para que possamos seguir a Deus e ouvir a sua voz. Estamos apegados às coisas desse mundo.
Tudo parece mais importante ouvir e buscar a Deus. Não posso porque tenho que trabalhar, né? Talvez vocês já tenham visto isso, né? Olha, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ir buscar a Deus. Eu não posso porque eu tenho que cuidar da casa. Sempre estamos colocando alguma coisa mais importante do que buscar a Deus. Então, o primeiro passo que Abraão nos ensina é deixar. Deixar tudo aquilo que nós consideramos importante para ouvir ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos deixar é o pecado. Ele tem sido o mais difícil para o homem. Os prazeres carnais, os desejos impuros. Olha o que ele diz lá, Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Na parte B ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né? Ele diz que ele cola, ele gruda. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, a qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele diz que o pecado é algo que nos prende, porque dá prazer, né? Um prazer que nos afasta de Deus. A primeira coisa que nós precisamos aprender é deixar o pecado, se quisermos seguir ao Senhor. Precisamos desapegar dos nossos bens terrenos para herdar os bens celestiais. O que fez Abraão deixar o seu lar? Hebreus capítulo 11, em versículo 10, nos mostra o segredo de Abraão. O que ele esperava, qual era o anseio dele ao deixar todas as coisas para seguir a Jesus. Não era simplesmente a terra prometida, a qual o Senhor diz para ele, ou aquelas 3 promessas, né, que nós aprendemos, mas Abraão chegava a algo mais longe. Hebreus capítulo 11, versículo 10... porque guardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador, né? Então, Abraão estava olhando longe, né? Ele não estava simplesmente olhando para aquela terra, mas ele estava olhando o que estava além, né? Nós precisamos ter esses olhos para buscar a Deus. Sua visão e esperança não estava focada somente neste mundo. Ele creu na promessa de Deus, de uma terra próspera e cheia de bênção, onde a sua descendência iria morar. Mas olhava além deste mundo, numa morada eterna com Deus. Deus, através de Jesus, Ele nos faz o mesmo convite, a mesma promessa. Dá uma olhadinha lá em João capítulo 14, e versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O convite que Jesus ele nos dá é de uma morada junto com Ele. Essa é a esperança que nós temos, essa é a visão que Abraão enxergou e essa é a visão que nós precisamos ter. Abraão, um amigo de Deus. Essa amizade é uma amizade baseada na confiança. Como Abraão era um homem como nós, com os mesmos sentimentos, ainda estava sem compreender como seria possível um homem velho, com uma mulher estéril e sem filhos, poderia gerar uma nação numerosa que não dá nem para contar, a base da confiança no Senhor. Olha lá para Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzidos até afora, disse: olha para os céus, e contas as estrelas, se é que podes. E disse-lhes: será assim a sua prosperidade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça.
né? Ele foi achado justo diante de Deus porque ele creu no Senhor. Eu não sei se aqui em São Vicente, em Bugaçu, a gente não tem... É um local também meio que parece interior, né, de São Paulo. Então, um dia estrelado, em Bugaçu, você consegue ver muitas estrelas. Eu fico imaginando nessa época de Abraão, o céu repleto de estrelas, dizendo: Senhor, é impossível realmente contar quantas estrelas existem no céu. E ele diz: assim será a tua descendência, incontáveis, né? E Jesus, ele diz que nós somos descendência de Abraão, aqueles que descendem da fé de Abraão. Mas olha que o texto nos mostra que a confiança de Abraão, porque ele acreditou no Senhor. Ele não sabia como seria, ele não tinha ideia de como poderia acontecer, mas ele creu no Senhor, porque o Senhor havia prometido. E de uma forma inexplicável, Deus garantiu a Abraão que sua descendência seria incontável. E ele ainda não sabia como, mas confiou no Senhor. Quando tentamos agir com as nossas próprias forças, Deus havia feito a promessa a Abraão, promessa a Sarai, e Sarai, esposa de Abraão, pensava que Deus daria um filho imediatamente a eles. O tempo já havia se passado, a idade já estava se alongando, estava demorando muito. Então ficava cada vez mais difícil essa promessa se cumprir. Então ele resolveu dar um jeitinho, né? Nós fazemos assim muitas vezes, né? Nós oramos, mas já temos, antes de ouvir a resposta de Deus, nós queremos dar o nosso jeitinho. Em Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 5, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe a mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Eles quiseram dar um jeito, vamos ajudar a Deus, né? Às vezes a gente está pensando nisso, né? Vamos ajudar a Deus, talvez ele precise de uma ajuda. E causaram um grande problema conjugal. A serva, e até interessante, o que Sara e Abraão fez, era típico daquela época. Uma serva poderia ser tomada, ter o filho, e ela voltava ao estado de serva. Nós aprendemos isso hoje, né? Não tem muitos direitos, né? Ela voltaria ao estado de serva e o filho passava a ser filho daquela casa. Mas Agar, quando ela viu que Abraão se sentiu animado vendo aquele filho, ela não quis tomar mais a posição de serva, ela quis tomar a posição de senhora. Ele está dizendo: eu dei aquilo que você não pôde fazer. E ela começou a ofender Sarai, começou a causar problema, e aquilo que parecia ser uma solução foi um problema conjugal. E Sara começou a falar no ouvido de Abraão e dizendo: manda embora essa mulher e esse filho, porque eu não aguento mais esse desaforo. E Abraão não sabia o que fazer. E agora? Como que eu faço, né? Vou mandar o filho e a mulher embora? E foi uma complicação. Eles tiveram um problema, mas Deus, com seu amor, mais uma vez apareceu a Abraão e confirmou a sua promessa. E dessa vez, ele mudou o seu nome. Olha lá, para Abraão, né? Que quer dizer pai de numerosa nação. Eu acho interessante, o Paulo Botaro, ele tem um jeito magnífico de instruir nesse sentido, e eu aprendi muito com ele nesse texto, né? Abraão chegava na cidade e alguém perguntava para ele: como é o seu nome? Ele: Abraão. Ele: pai de numerosa nação. Quantos filhos você tem? Ele: nenhum. Né? Ele diz: puxa vida, mas você carrega um nome desse? Mas era um nome de promessa, a confiança que ele tinha em Deus. E foi mudado o nome daquele homem, dizendo: você vai ser pai de numerosa nação. E de Sarai foi tirado e ficou Sara, que quer dizer princesa. Ela seria princesa daquele reino. Gênesis capítulo 17, versículo 18. Deus aparece a Abraão para confirmar. Ele estava com quase a idade de 100 anos. E quando Deus disse:
está na hora, Abraão, daqui 1 ano eu volto e você terá o seu filho. Olha a resposta de Abraão. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus respondeu: de fato, Sara tua mulher terá um filho, e chamarás Isaque, e restabelecerei com ele a minha aliança perpétua. Eu vou dar uma olhadinha no capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes de mulher. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Irmãos, é engraçado essas histórias bíblicas, porque contado nos dias de hoje, nós temos alguma dizendo: puxa vida, uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos geraram um filho, quase que impossível. Mas impossível para os homens. Para Deus, tudo é possível. Quando nós olhamos para as Escrituras e vimos que Ele tem nos garantido na mensagem de Jesus, de que coxos e cegos e surdos de nascença voltaram a enxergar, que mortos ressuscitaram dentre os mortos, né? Entre os mortos, voltaram a ter vida. Nós temos vários exemplos de coisas que, contadas nas Escrituras, precisamos ter fé. Para quê? Para crer no Senhor Jesus e no seu poder. Ele é poderoso. O homem em si, talvez ele não possa fazer muito, mesmo com a sua tecnologia, a sua inteligência, mas Deus, ele é aquele que pode fazer o impossível, e precisamos crer nisso. Soava para ambos engraçado e até duvidoso. Como pode um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos gerar um filho? A resposta de Deus veio de imediato. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Aprendemos nas Escrituras histórias que, se não tivermos fé, como podemos acreditar? Que o mar se abriu, que choveu pão do céu, que exércitos poderosos foram abatidos, que grandes fortalezas foram a ruínas, que mortos voltaram a vidas, e cegos e coxos e surdos de nascenças vieram a andar e enxergar e ouvir, e mortos vieram a viver, somente pela poderosa força do Senhor. Abraão, esse amigo de Deus, a maior prova de amizade já vista. Muitas pessoas não entendem porque Jesus pediu ao jovem rico que vendesse todos os seus bens e desse o dinheiro aos pobres, e depois vem e me segue e darei um tesouro nos céus. Nós temos um estudo às sextas-feiras, às terças-feiras, na casa do nosso irmão Jonas. Então a gente se reúne alguns homens ali, nós estamos fazendo um estudo de evangelismo, e às sextas-feiras nós estamos ajudando alguns irmãos recém-convertidos que querem ministrar o trabalho que os irmãos acabaram de fazer aqui, dirigir uma ceia, fazer uma abertura, e eles pediram ajuda, então nós não estamos reunidos, né? E na terça-feira, falando do estudo bíblico, o irmão disse: olha, eu não consigo compreender o que Jesus pediu a esse jovem. Ele era bom, ele obedecia a lei, e Jesus vai pedir para que ele venda os seus bens, né? Algo difícil de se pedir a um homem com muitos bens. E é isso, irmão. É o primeiro tema que nós estamos dizendo. Jesus olhou naquele jovem, apesar das suas qualidades, ele tinha algo que ele amava mais do que a Deus, eram as suas riquezas. Ele diz: olha, mas ao passo de Zaqueu, o enganador, o que roubava as pessoas, Jesus disse para ele que houve salvação naquela casa, porque ele estava devolvendo aquilo que ele roubou? Sim, porque arrependimento. Ele entendeu o seu erro, ele entendeu a sua situação, e ele sabia que aquela situação dele não era favorável para entrar no reino dos céus. Então ele se arrepende do mal que ele fez, ele vai diante do Senhor dizendo: eu sei o que a lei diz, eu devo devolver 4 vezes mais aquilo que eu fraudei, e eu vou fazer, e a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Ele estava disposto a fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado, obediência. Mas uma das coisas mais difíceis, irmãos, que a Bíblia nos mostra, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, é quando Deus pede a Abraão que sacrifique o próprio filho. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 2, Deus fala de um modo tão doído ao coração de Abraão. Olha lá para Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas,
Pois Deus aprova Abraão e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Difícil. Fiquei um bom tempo debatendo com o irmão sobre esse texto uma vez, e ele disse: não foi Deus que disse essa coisa, eu acho que foi o inimigo que deve ter falado com Abraão. Deus jamais ia pedir uma coisa dessa a Abraão, mas precisamos entender qual era o que Deus ele queria ver desse homem. Era um homem fiel, que até aqui confiava no Senhor, deixou o seu lar, e tudo que o Senhor estava pedindo, ele estava confiando, e Deus ele dá o filho da promessa, aquilo que ele amava muito, o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, devolve ele. No decorrer da fé cristã já ouvimos que pessoas abandonaram a fé por muito menos, porque um irmão disse algo na igreja que não agradou, ou porque um fulano estava com fofoca na igreja, então eu vou embora, porque Deus não curou um ente querido a qual eu tanto orei. Já vi pessoas irem embora da igreja por motivos assim. São inúmeras razões que as pessoas levantam para desistir da fé e da caminhada. Abraão dizendo: olha, Senhor, até aqui eu fui fiel ao Senhor, eu saí da minha casa, eu deixei minha parentela, eu nem sabia para lugar que eu ia, eu esperei 25 anos para o Senhor cumprir essa promessa, mas dá o filho, ah não, Senhor, aí já é demais, né? Aí o Senhor está testando mesmo a minha fé, né? Aí eu tenho um limite, né? Sabe que às vezes as pessoas têm disso, né? Eu tenho o meu limite, e o Senhor está testando o nosso limite, até onde você acha importante o reino dos céus. Até onde você está disposto a deixar todas as coisas e cumprir a ordem do Senhor, mesmo sem entender? Abraão não entendeu nenhuma das questões que o Senhor disse a ele. Ele foi pela fé. E Abraão se levantou, conforme o Senhor havia ordenado, e vai, 3 dias de caminhada, com seus servos, com uma grande confiança. Ele diz: eu e o menino iremos até lá e voltaremos, né? Olha, Abraão está convicto de que ele vai voltar com o filho depois do sacrifício. Uma prova de fé e doação. Depois de tanta esperança e confiança, o que mais o Senhor quer de mim? Talvez seria essa dúvida que surgiria na minha mente. Como não questionar os planos de Deus? Este herói, Abraão, mais uma vez nos surpreendeu e provou que sua fé em Deus estava acima da sua compreensão, ofertando a Deus o que eu tenho de mais precioso. Ele teve paciência e esperança em cada vez que o filho perguntava: onde está o cordeiro? Aqui está a lenha, aqui está o cutelo. Isaac sabia o que era o sacrifício, mas cadê o cordeiro, pai? E a resposta dele é: Deus proverá. Muitas vezes nós vamos ser questionados pela nossa fé ou por algo que nós estamos enfrentando. Tem essa resposta: eu não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá um livramento, Deus proverá socorro, Deus proverá algo. Ainda talvez seja obscuro em nossa mente, não sabemos de que forma, mas Deus proverá aqueles que confiam nele. E de fato a sua obediência à ordem de Deus mostrou que Abraão cria em Deus. Olha o que o escritor de Hebreus disse. Qual era a visão de Abraão? Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito para aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. A fé de Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho. O texto, se você ler em Gênesis 22, ele diz que ele já estava com o cutelo na mão, erguido, para sacrificar o próprio filho, quando o anjo disse: não faça isso. Agora eu sei que realmente você crê no Senhor. Abraão tinha certeza: se houvesse necessidade de sacrificar o próprio filho,
Deus podia trazer ele de volta à vida, ressuscitá-lo. Essa é uma confiança, irmãos, que muitas vezes nos falta. Muitas vezes nos assusta dizer, existem homens realmente com os mesmos sentimentos que nós, que têm essa coragem de entregar confiadamente toda a sua vida, os seus planos na mão do Senhor. Existe. E todos esses homens e mulheres que fizeram isso, receberam a graça do Senhor. Por isso que Abraão é conhecido como um amigo de Deus. O que consiste essa verdadeira amizade? A fé de Abraão em aceitar a palavra de Deus e agir segundo as suas ordens. Crer que Deus é poderoso e nunca falha com todas as suas promessas. Fidelidade em cumprir tudo o que o Senhor lhe pediu. Temos um amigo maior que o pai Abraão. Jesus disse que Abraão foi um exemplo para que seja seguido. Olha no Evangelho de João, Jesus fazendo citação desse homem. Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as mesmas obras. Tenha a mesma fé. Ande na fidelidade que Abraão andou. Olha no versículo 51 do mesmo capítulo. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Eis maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizes que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele declara que ele é Deus. E ele tem nos feito o mesmo convite. Ele nos chama, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvis de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Essa intimidade que Jesus quer com cada um de nós. Chamarmos de amigo, de nos abraçarmos, de acompanhar conosco. Eu gosto muito dos evangelhos, porque os discípulos estão preocupados, porque Jesus vai subir, ele diz, e agora ele diz: não se preocupa, continue pregando o evangelho, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. É um amigo que não nos abandona, seja em qualquer situação. É um amigo que está próximo, que vai nos confessar diante de Deus, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros e acertos. Jesus está disposto a nos justificar como nosso advogado. Ele vai nos defender, ele não vai mentir. Jesus não vai mentir, ele não vai dizer: olha, ele era bom, hein? Ele não tinha pecado. Pelo contrário, ele vai testificar dizendo: tudo que está contra ele é verdade. Todos os seus pecados, os erros e acertos, é isso mesmo. Mas ele é meu amigo. Ele procurou andar comigo. Ele me buscou. Uma amizade que não depende de nós, mas de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, nos mostra que essa amizade não é uma amizade eu com Deus,
mas uma amizade de Deus comigo. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Nós temos lá no início de Gênesis, quando Adão ele pecou, ele e Eva, quando eles viram a presença do Senhor, o que eles fizeram? Se esconderam. Quem procurou o homem? Foi Deus. E até hoje ele continua ainda dizendo: onde estás, amigo? Onde estás? Essa é a mensagem que o Senhor ele tem nos feito um convite de amizade. Um verdadeiro amigo que nos ama a ponto de dar a própria vida por mim e por você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Deus prova o seu amor entregando o seu Filho Jesus, ainda quando éramos pecadores. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Ele diz que Deus ele fez essa entrega, não quando nós havíamos remido os nossos pecados ou firmado uma amizade com Ele. Pelo contrário, Ele diz que nós éramos inimigos e Ele firmou isso. Ele entregou o seu Filho em prova de amor, ainda como éramos pecadores. Jesus está nos fazendo o mesmo convite hoje, para uma amizade sincera, à base da fé e da confiança da sua palavra. Abraão, no decorrer da sua história de vida, foi reconhecido como o pai da fé, amigo de Deus, e nos deixou exemplo para que possamos andar nas suas pisadas. Romanos capítulo 4, versículo 12. Paulo fez questão de fazer um capítulo inteiro para falar da fé desse homem. Capítulo 4 inteiro de Romanos, nós vamos ver uma história falando só sobre a fidelidade e a fé de Abraão. E no versículo 12, Paulo vai dizer: o pai da circuncisão, isto é, daqueles que são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele diz que nós somos descendência de Abraão se andarmos na sua pisada. Mas que pisada é essa? A pisada da fé, da confiança. A Bíblia nos ensina que quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Qual amizade você vai escolher? Ser amigo de Deus e seu filho Jesus, como Abraão e os seus discípulos? Ou amizade com o mundo? Deus está fazendo um convite hoje para formar uma amizade sincera e salvadora, para que você possa aceitar agora Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Essa amizade Jesus tem nos feito todos os dias, assim como Abraão creu no Senhor. E essa amizade nos trouxe bênção de ser cumprida tudo aquilo que o Senhor havia prometido. O Senhor Jesus também nos faz esse convite de amizade. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, faça isso rapidamente, firme essa amizade com Ele hoje. Confesse Ele como Senhor e Salvador de sua vida, passando pela água do batismo e se tornando um discípulo de Jesus. Se você já é um cristão batizado, fale com o Senhor. Tenha esperança nele. E naquele dia, todos nós vamos nos encontrar com Ele e abraçar o nosso verdadeiro amigo. Amém?